Bom dia, irmãos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilharmos um trecho da palavra de Deus, uma pequena reflexão que nos leva a meditar, a refletir sobre a soberania de Deus, sobre a sua misericórdia. E nós queremos ler junto com vocês um texto que se encontra lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 1, o verso 3 e o verso 4, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que podemos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e te louvamos porque temos de Ti este consolo, temos de Ti a presença do Espírito Santo em nós, que nos ajuda em nossas fraquezas, nos conscientiza dos nossos pecados e que habita em nós para nos dar força, para nos orientar, para nos sustentar e manter a nossa fé, nosso foco em Ti, nos dando assim direção, orando por nós, intercedendo por nós. Por isso nós te agradecemos e te louvamos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Esta carta que Paulo escreve, como as demais, ele sempre relata um pouco da sua vida, da sua história, e nesse texto não é diferente quando ele passa para a igreja de Coríntios, e ele vai relatar o que ele passou, o que ele vivenciou, mas que tudo aquilo que ele sofreu, que passou, para ele foi como experiência, foi como uma ferramenta para que Deus pudesse, através de todo o sofrimento que ele passou, ele ser um canal de bênçãos, poder ter ferramentas para levar a mensagem a outras pessoas. Quando ele estava preso lá em Roma, ele disse que aquela oportunidade de estar preso era providência de Deus, porque foi ali na prisão que ele teve a oportunidade de falar do Evangelho aos soldados romanos. Então, nós podemos ver que apesar de todo o sofrimento de Paulo, de toda a perseguição, eu acho que Paulo foi um dos apóstolos mais perseguidos, que mais sofreu. Tanto que ele vai dizer aí, ele vai nos mostrar, vai fazer uma lista do que ele passou. Ele vai dizer que passou por trabalhos, por prisões, por açoites, fome, fadigas, naufrágio, perseguição, prisão, açoite e muitas outras coisas. Mas em nada disso ele atribuiu a Deus ou levou ele a murmurar, reclamar da situação em que ele estava vivendo. Logo, ele entendeu que aquilo era propósito de Deus, tentando o aperfeiçoar e tentando, de certa forma, através do Espírito Santo que estava nele, consolá-lo para que ele pudesse consolar outros quando estivessem passando pela mesma situação, pela mesma dificuldade, pelas prisões, pelos açoites e coisas semelhantes. E é o que ele diz aí, no texto que nós lemos, que o Deus de misericórdia, o Pai da consolação, que conforta o coração dos atribulados, vai querer que nós também venhamos consolar alguns que estejam passando por um momento de aflição, por um momento de angústia. Então, o Espírito que habita em nós, que consolou Paulo, também vai servir para que nós venhamos consolar outros
Então, nesses versículos que Paulo menciona aí, pelo menos duas coisas são importantes para nós observarmos. Primeiro, ele diz que Deus é o Pai das misericórdias e é o Deus de toda consolação. Essas duas características da pessoa de Deus colocam em destaque a bondade existente no coração de Deus. Coloca em destaque o amor de Deus, sem dúvida nenhuma que Deus nos ama em qualquer circunstância, em qualquer momento. Mesmo no meio das aflições, quando nós pensamos que Deus não está conosco, que estamos só, que Deus nos esqueceu, provavelmente, mas é o amor de Deus nos testando, nos provando, nos moldando de certa forma. Então ele nos ama indistintamente e parece ter uma compaixão especial pelos seus filhos, principalmente por aqueles que estão passando no momento por uma angústia, por uma aflição. No Salmo 147 e o verso 3 vai dizer que Deus é um Deus que cura os ossos dos que estão feridos e que tem um coração quebrantado. Então Deus não nos esqueceu, Deus está a contemplar o nosso sofrimento. Nós é que precisamos ter a vida que Paulo teve, que era uma vida de conexão com Deus, de intimidade, de comunhão. É tanto que ele soube dizer, expressar e passou para nós esse recado que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, tanto na escassez como na bonança, tanto na alegria como na dor. Hoje nós queremos mais a alegria. Hoje muitos cristãos só estão bem quando estão na bênção, né? Quando estão tudo bem, quando está tudo ok, quando o emprego está legal, quando está ganhando bem, quando está tudo ok. Então tá mil e uma maravilhas. Mas no momento que começa a passar por uma aflição, por uma dor, por uma angústia, por uma situação difícil, aí vem as murmurações, vem as reclamações, vem às vezes a desculpa para não vir mais para a igreja, perde a fé, perde o foco, perde o ânimo, porque justamente não está conectado com Deus. Paulo estava conectado com Deus, vivia essa comunhão com Deus 24 horas. Por isso que independente da situação, independente do momento, Paulo sempre estava alegre no Senhor, né? Quando Paulo estava preso lá na prisão, Paulo e Silas, na igreja primitiva, no livro de Atos, vai dizer que ele preso, acorrentado num calabouço, numa prisão escura, praticamente dentro de um esgoto, mas a Bíblia relata que Paulo e Silas cantavam e oravam e celebravam ao Senhor, e o Senhor chegou com o livramento. Em seguida, o apóstolo afirma que poderá consolar outros com a mesma consolação que Deus o consolou. Desejamos que essa declaração seja uma verdadeira lição para nós, que nós tenhamos de Deus a sensibilidade e a ação do Espírito Santo para consolar outras pessoas. O mundo está aí sofrendo, padecendo, cheio de dúvida, crises, e as pessoas estão precisando de um consolo, de uma palavra amiga, de um conforto, de alguém que chegue para falar de Deus, da sua palavra, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Não se trata aqui de você chegar com o apoio físico, material, mas sim precisamos chegar também com essa parte, é claro, mas principalmente precisamos mostrar as Escrituras, falar de Deus, ter o cuidado com a alma daquela pessoa e trabalhar o lado espiritual. O consolo de Deus em nosso coração
é espiritual, que é esse consolo espiritual que nós precisamos levar às outras pessoas, que é a mensagem de Deus, é a mensagem da cruz, é que a salvação que Deus nos dá é de graça, é para quem crê, e nós precisamos ser esse canal para levar essa palavra. O consolo que cura é aquele que resulta na ação sobrenatural de Deus. Por isso que tem de ser uma coisa espiritual. Não pode ser uma coisa minha, do meu querer, vou fazer porque é obrigação. Não. Tem de ser algo que venha do alto para o nosso coração, e do nosso coração de maneira sensível, com a direção do Espírito Santo, possa ir ao encontro de outros corações que estejam sofrendo, pessoas que estejam necessitando de uma palavra. Ao se aproximar daquele que está atribulado, você agirá com a mesma sensibilidade, com a mesma ternura e com o mesmo cuidado e com o mesmo amor com que Deus cuidou de você, com que Deus usou pessoas para cuidar de você, com que Deus agiu através de outras pessoas para cuidar de você. Quando nós olhamos para a igreja primitiva e vemos ali a história onde muitos irmãos, quando criam, as pessoas se convertiam, eram expulsas de casa, eram maltratadas, eram levadas à prisão, mas existia um casal, além dos apóstolos e outros irmãos, que dava o apoio, que consolava-os com palavra e ação, que era Priscila e Áquila. Levava para sua casa, dava toda uma assistência. E hoje nós, como cristãos, precisamos nos voltar para essa realidade da assistência física, material e principalmente espiritual a essas pessoas que estão sofrendo, que estão precisando ouvir a palavra de Deus, que estão precisando se converter. E isso não é papel nosso, nós sabemos disso, mas é papel nosso ir lá e falar e mostrar as verdades do Evangelho, para que o Deus da consolação, para que o Deus da misericórdia possa consolar e reverter o quadro da vida dessas pessoas. Assim como nos consolou e nos converteu, nós possamos ser canal de bênção, usados por Deus para levar essa mensagem da consolação de Deus a outros corações. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus nos prometeu o Espírito Santo. Esse Espírito Santo já está em nós, já habita em nós. Então é preciso que nós estejamos conectados com Ele, tendo um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, para que através dele nós possamos levar a mensagem da cruz, e essa mensagem, sendo levada a outras pessoas, possa surtir efeito, porque são feitas em Deus. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria e que o Senhor nos ensine a consolar os que precisam ser consolados através da palavra, através do amor de Deus. Amém?